Bíblia em Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Versículo 17 e versículo 18. Quem achou, diga amém. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai amado, temos o privilégio nesta noite de abrirmos a Tua palavra, ministrar a Tua palavra. Para isso nós precisamos do Teu Espírito Santo, porque é Ele quem fala os nossos corações. É Ele que nos convence, ó Pai, do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos quebranta. Então que seja Ele a falar conosco e nos conduzir. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Eu tenho uma notícia muito boa, pastor Fábio, nesta noite. Quando eu entendi e deixei essa notícia entrar no meu coração, muitos dos meus temores e das minhas angústias em relação à igreja foram aplacados. Parece ser algo simples, mas nós temos, a facilidade de ouvir coisas, mas temos muitas das vezes a dificuldade. Nós temos até a facilidade de ouvir as palavras de Deus, mas temos muitas das vezes dificuldade de deixar elas entrarem no nosso coração. Porque a questão não é só ouvir, é deixar ela entrar. Que aí, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, aí vem transformação. Amém, irmãos? Então eu tenho uma palavra muito boa, uma notícia excelente, pastor Fábio. Talvez para alguns, nós vamos falar daqui a pouco, não seja assim, né? Talvez eu vou frustrar alguns. A notícia é que a igreja já tem o seu Salvador. 3 améns. A igreja já tem o seu Salvador. Amém, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Antigamente a gente ia muito em livraria física, livraria evangélica. Ainda hoje eu vou, mas hoje existe muita coisa também pela internet. Aí você vê lá nas prateleiras, um monte de livros. Livros que prometem saídas para tudo. Já viu? Meu Deus, esses dias eu estava no rádio, e liguei. E eu estava fazendo alguma coisa, o rádio do carro. E o rádio estava na 96.5, Rádio Tupi. Eu tinha ouvido um jogo do Fluminense. E eu entrei no carro e estava fazendo alguma coisa. Aí estava lá, Simpatia. Aquela Zarionara. Quem lembra da Zarionara? Zorionara, né? E tinha simpatia para você perder barriga. Sério. E a simpatia era o seguinte: você fazia um negócio lá e você colocava a barriga contra a parede e você, sério, irmão, você dizia 3 vezes, essa barriga não me pertence, essa barriga não me pertence, essa barriga. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tô desde os 42 anos tentando perder peso. Correndo igual um miserável, às vezes acordando 5 horas da manhã para ir para a lagoa correr. Aí a mulher chega agora que se eu botar a barriga na parede, por que eu não ouvi isso antes? Mas nós temos visto isso hoje, Promessas, livros, coisas que mostram saída para tudo e principalmente salvação para a igreja. São livros de análises sociológicas, sobre a igreja. Livros que trazem receitas de como salvar a igreja, como a igreja ser mais relevante nesse mundo, como a igreja pode ser isso, pode ser aquilo, como a igreja evita a sua morte, porque a igreja está para morrer. Porque todos esses escritores, esse pessoal, eles têm os seus próprios diagnósticos sobre a igreja, dizendo que ela está doente e que com os seus conselhos, com as suas
com as coisas que eles criaram, seus métodos e tudo, a igreja pode ser salva e se livrar da morte. Hoje, muitos acreditam que o grande adversário da igreja não é nem mais o comunismo. Muitos acreditam que o grande adversário da igreja hoje é o globalismo. Eles estão dizendo aí que o globalismo vai engolir a igreja. O globalismo vai sepultar a igreja. A igreja está com seus dias contados por causa dos globalistas, os poderosos, aqueles que dominam este mundo. Mas acredite, não é a primeira vez que pessoas, que líderes, que poderes se levantam para declarar, a morte da igreja. Em outras épocas, isso já aconteceu. Isso não é novo. As pessoas declarando, a igreja vai morrer. Olha, o globalismo está vindo aí. Olha, isso e assim. Não, o comunismo. Então, nunca faltou na história aqueles que decretassem a morte da igreja e também aqueles que se acham aptos e poderosos com os seus métodos, com as suas saídas para salvar a igreja. Nós sabemos que a China vive debaixo de um regime comunista, não é verdade? Você sabia que uma das maiores igrejas cristãs do mundo está dentro da China comunista? Que o evangelho atinge milhões e milhões de pessoas na China? Eu vi um relato uma vez que em alguns lugares os cristãos se reúnem em restaurante para eles despistarem, os vigias, a polícia do governo. A igreja tem uma fachada, não, é um restaurante. Então, eles se utilizam daquele lugar e ali tal, cultuam a Deus, pregam o evangelho, e quando eles veem qualquer situação de perigo, ou um membro do governo, do Partido Comunista vem para poder ver o que está acontecendo, eles se transformam em restaurante. Então a igreja, apesar de todas essas lutas e desafios que ela enfrenta, a igreja segue firme no mundo, irmãos. Segue testemunhando da graça de Deus, segue testemunhando do amor de Jesus. E a igreja, ela é que tem esse estranho hábito, de sepultar os seus coveiros. Sepultar os seus coveiros. Aqueles que se denominam os salvadores, que não vão deixar a igreja morrer, ou aqueles que decretam a morte da igreja, ou que se levantam contra a igreja. Onde está o Império Romano hoje, irmãos? Onde está o Império Romano hoje? O poderoso, o que dominava sobre tudo. Só tem ruínas, mas a igreja permanece até hoje. E essas pessoas que se levantam para declarar a morte da igreja, essas pessoas elas vão se tornar irrelevantes na história, vão passar. E a igreja de Cristo, ela continua, mas suas lutas sim, com seus desafios, mas glorificando o seu Senhor. Eu não sei, pastor Fábio aqui no Lins, eu acho que ele não tem esse problema aqui. Mas lá em Vista Alegre, de vez em quando, se apresentam pessoas se dizendo os salvadores da pátria, os salvadores da igreja, com soluções para tudo. Já aconteceu isso aqui, pastor? Graças a Deus. Lá em Vista Alegre eu já tive alguns. Eles olham para a igreja e acham, não, a igreja está assim, a igreja precisa... E trazem as suas... Eu não estou dizendo de você enganjado na igreja, ter as suas sugestões, conversar sobre o pastor para a igreja melhorar.
Não, mas eu estou falando de pessoas que se acham salvadores. Eles acordam uma noite, no dia, e dizem, agora eu vou falar com o pastor, tudo o que ele tem que fazer para a igreja ser mais eficaz, para a igreja ser mais isso, a igreja ser mais aquilo. Soluções para todos os problemas. E parece até engraçado, porque você como pastor está lá chorando aos pés de Deus, jejuando, pedindo a Deus direção. Senhor, o que eu faço? Como eu ajo nessa situação? Senhor, será que eu tenho que fazer isso mesmo? O que aquela igreja está fazendo, eu tenho que fazer? Porque ela está tendo sucesso? Será que isso é para Vista Alegre também? Será que isso é para o Lins também? E você está lá pedindo direção a Deus e as pessoas se apresentam já com diagnóstico, dizendo, ó, a igreja está doente, a igreja precisa disso, a igreja precisa daquilo. Ai, não dá para mim não, meus irmãos, esse negócio não. E às vezes são pessoas que nem estão enganjadas na igreja. São pessoas que não dizimam, são pessoas que não são fiéis nos cultos, não participam de culto de oração, pessoas que acham que têm solução para todos os problemas da igreja. Eu me lembro que uma vez, eu e Rose saímos de Vista Alegre, um culto pela manhã, e fomos almoçar num restaurante lá próximo. Eu e um casal de amigos. Chegando lá nesse restaurante, nós encontramos um líder de uma grande igreja lá da região. Ele me reconheceu. Ele estava lá também almoçando. Eu tentei me esconder, irmãos. Tentei. Falei, tomara que ele não venha falar comigo. Porque eu não tinha muita intimidade com ele. Ele conhecia mais o pastor Dilênio. O pastor Dilênio até conhecia muito ele. Mas ele se levantou, foi lá, falou comigo e tal, não sei o que. E ele me fez um convite. Ele disse assim, ó, tal dia assim, assim. Nós vamos ter uma reunião lá na nossa igreja. Virão pastores de muitas igrejas. E você precisa estar lá. Eu olhei para ele assim. Aí eu falei assim, mas pastor, nesse dia aí, eu tenho um presbitério lá com os pastores lá, o bispo Walter. Aí ele olhou para mim e falou assim, presbitério com o bispo Walter? Meu amigo, se você não participar do que está acontecendo lá, falou assim mesmo, irmãos, a sua igreja vai ficar para trás. A sua igreja vai ficar para trás. Eu olhei para ele assim e falei, será que é esse que é o salvador da igreja também? Com as suas receitas prontas? Irmãos, a igreja já tem um salvador. E quem tem mantido a igreja viva, vigorosa em todos esses séculos, é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. O que essas pessoas não entendem, o que esses supostos salvadores da igreja, o que eles não entendem, eles acham que a igreja às vezes é meramente uma instituição sociológica, uma instituição só para alcançar, para fazer coisas sociais. Aí eles aplicam, né, certos pensamentos, certas coisas seculares, querendo adaptar a igreja. Não é nem aquilo que a Bíblia diz, mas é o que ele acha, são os novos tempos. Mas o que essas pessoas não entendem, e você precisa entender nesta noite, é que a igreja de Jesus, ela tem origem divina. A igreja, ela não tem origem humana, apesar de ser composta por seres humanos. A igreja é uma instituição divina. A igreja de Jesus, ela tem um caráter sobrenatural. E é o Espírito Santo de Jesus que mantém a sua igreja de pé. É Ele que age nas nossas vidas, é Ele que nos transforma, é Ele que nos sustenta. Irmãos, nenhum de nós aqui temos a capacidade em nós mesmos de vivermos a vida cristã. Se não for o Espírito, eu não chegaria a 30 anos de ministério, pastor não chegaria a 20. A igreja, ela é de origem divina. E ela nasce aqui.
Quando Jesus, diante da declaração do apóstolo Pedro, ele vai dizer essa verdade. Porque Pedro havia declarado que ele era o Cristo, ele era o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja tem origem divina, ela é sobrenatural, ela pertence ao Senhor Jesus. Eu confesso a você que nós, como pastores, nos vemos sempre diante de decisões muito difíceis. Muito difíceis. Mas eu sempre me recorro a essa questão. A igreja não me pertence. Eu não sou dono das ovelhas. Eu não sou dono do dinheiro da igreja. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Então, Senhor, mesmo às vezes contrariado, mesmo às vezes querendo arrancar cabeças, vontade não falta, né, pastor Fábio? Mas a gente diz, Senhor, a igreja é tua, as ovelhas são tuas. Senhor, me ajude, eu não quero ferir a rocha. Eu me lembro muito de Moisés, irmãos. Quando Deus mandou ele tocar na rocha e ele feriu a rocha. Então, a igreja, Jesus está deixando bem claro aqui, ela tem origem divina. Ela é celestial. Mas, pastor, nós estamos vivendo hoje novos tempos. Alguém chegou para mim lá e disse assim, pastor, o senhor tem que se adaptar aos novos tempos. Os tempos são outros. Mas será que a igreja que tem origem divina, como Jesus deixa aqui bem claro, ela tem que se adaptar a esses novos tempos? E nós temos que reformular a Bíblia para esses novos tempos? Irmãos, se a igreja se adaptar a esses novos tempos, o risco que ela corre é que ela vai mudar a sua forma. Ela vai mudar a sua essência. E se a igreja mudar a sua essência, que é divina, ela vai mudar o conteúdo da sua pregação. Então ela vai deixar de ser igreja. Pode ter o nome na porta. Pode estar lá escrito igreja. Mas não é igreja. Porque Jesus não é o centro. O evangelho não é o centro. Se a igreja deixar de pregar sobre o pecado, mostrar às pessoas que o pecado é que nos separa de Deus, com essa ideia de que, não, se você pregar sobre pecado na igreja, você vai espantar as pessoas. Ninguém hoje quer ouvir sobre pecado. As pessoas querem se sentir bem. As pessoas querem se sentir valorizadas. Não que Deus não nos valorize, mas esta não é a função maior da igreja. E nós estamos vendo isso acontecer. O conceito de pecado hoje na igreja está mudado. Não, foi um deslize, um desajuste, foi uma pressão da sociedade. Não, irmãos. O pecado ainda continua nos separando de Deus. O pecado continua entristecendo a Deus. Irmãos, Deus até suporta as nossas meninices. E olha que existem muitas. Deus suporta as nossas meninices. Mas o que Deus não suporta é nós brincarmos com a sua santidade. É nós brincarmos com o pecado. É nós queremos mudar a essência da igreja, daquilo que ele estabeleceu. O pecado para Deus continua sendo pecado. Não, se você pregar sobre pecado na igreja, você vai correr o risco de não ter jovens na igreja, porque os jovens, eles não querem ouvir isso. Meus irmãos, a cultura que nós vivemos hoje é uma cultura egocêntrica. O foco é o homem.
O culto hoje está centrado no homem. Isso é uma inversão. Quando você entra por aquelas portas, você precisa entender que você está aqui para cultuar a Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, toda a adoração. E se Ele é o Senhor da sua vida, você não vai aceitar somente as suas bênçãos, você vai aceitar também a sua correção. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre essa questão? Que Deus nos disciplina. Por quê? Porque Ele nos ama. E se um filho de Deus está sem disciplina, logo ele não é filho, mas ele é um bastardo. Então hoje nós estamos vendo isso acontecendo. O homem no centro. As pregações. É engraçado, né? Um dia desse eu me peguei assim, irmãos. Eu estava vendo uma pessoa na internet, um pregador. Aí eu disse assim, bom, eu olhei, né, o pregador, e eu vi o número de seguidores dele. Não tinha nem 100. Aí eu imaginei, pô, essa mensagem deve ser muito fraca. Porque o cara não tem nem 100 pessoas seguindo ele. Aí você chega lá, vê um bambambam, né? 1 milhão de pessoas e, poxa, esse cara deve ser bom. É assim que Deus julga, irmãos. É assim que Deus vê, meus irmãos. Não é assim. Pode estar acontecendo que esses bambambãs estão colocando o homem no centro e não o Senhor Jesus Cristo. Porque hoje o que nós ouvimos é isso, irmãos. Deus vai te dar tudo. Você vai ser feliz para sempre. Hoje nós temos até a figura dos coaches no nosso meio. Que traz sempre uma mensagem para... É uma palavra velha, mas é a que eu sei, né? De enlevo espiritual. E a pregação sobre santidade, sobre juízo final, sobre a volta de Jesus. Será que isso ficou velho, antigo? Não, irmãos, porque a Bíblia não mudou, a palavra de Deus permanece a mesma. Não há, irmãos, glória sem cruz. Nós estamos nesta terra, nesse mundo, lutando. Não sei quanto você, mas eu estou lutando pela minha salvação, irmãos. Irmãos, eu quero ir para o céu. Eu não estou lutando para ser um pastor reconhecido, ter 1 milhão de seguidores, ter isso. Todos os dias eu peço, Senhor, me leva para o céu. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me leva para o céu. Mas, para você chegar ao céu, você vai ter que passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, né? Me quebrantar. Você vai ter que passar pela cruz. Se ele passou, quem somos nós agora para dizer, não, beleza, a gente, sabe, são essas soluções, esses salvadores que apresentam essas coisas que não tem nada a ver com o que Jesus diz, com o que o Evangelho diz, trazendo soluções que está fora do que Jesus diz, tirando o Senhor do centro e esquecendo a natureza da igreja. A natureza da igreja. Eu sei, irmãos, que os tempos são outros. Tem horas que eu me pego pensando nisso, meu Deus. Eu não pensei que a gente ia chegar em tempos assim tão nebulosos. Tempos tão difíceis, irmãos. Você vê hoje pessoas confessando o cristianismo, mas as suas atitudes são completamente contrárias ao que o cristianismo diz. Defende pautas, ideologias e coisas que você diz, mas não é possível, porque a palavra de Deus é bem clara sobre isso. Ela diz que Deus não aceita esse tipo de coisa. Não, mas
São os novos tempos. Eu sei que os tempos são outros, mas a igreja tem origem divina. Ela tem que olhar para o seu Senhor e pedir: Senhor, como nós vamos enfrentar este momento no mundo? Nós não queremos, Senhor, mudar a essência. Nós queremos continuar pregando o teu evangelho, porque é o evangelho que transforma, irmãos. Não é o culto agitado, não é o culto cheio de, sabe, de tecnologia. Não sei se o pastor Fábio estava lá no retiro dos pastores. Teve um bispo que pregou lá do Recife, mas ele falou sobre esse negócio de luzes, de não sei o quê, de não sei. Eu tinha acabado de botar umas luzes lá na igreja. E eu falei assim, que os meninos disseram: pastor, está muito escuro o púlpito, na hora da gravação, não tem como. E eu falei: caramba, vou ter que apagar as luzes todas agora, tudo que a gente fez. Eu sei que são novos, mas a igreja, essas coisas não ferem a pregação do evangelho. A igreja não pode perder a sua essência. O sentir não pode ser mais importante do que pensar, irmãos. Do que você avaliar o que você está ouvindo. Nós temos que pensar, deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Agora, por outro lado, eu vi um camarada, ele dando uma explicação, buscando um monte de argumento, para dizer por que das luzes, por que a gente faz isso, por que a gente faz aquilo. Eu falei: também está errado. Porque, irmãos, o que faz a diferença na vida do crente é quando ele pratica a palavra de Deus. É quando ele vive o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós não podemos. O culto que glorifica a Deus é um culto racional, é um culto que nós ouvimos a palavra e a gente diz: Senhor, onde eu estou falhando nisso daqui? Me ajuda, Senhor, me transforma. Senhor, muda a minha visão através da tua palavra. Transforma, Senhor, o meu coração. Porque nós vamos ficar com o quê? Com o show, com o espetáculo, com a agitação? Ou nós vamos ficar com arrependimento? Examinar o nosso coração. Qual deve ser a nossa preocupação? É com essas coisas ou com o que a Bíblia diz? Com o que o Evangelho diz? Jesus está dizendo que a igreja tem origem divina. E se ela tem origem divina, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, a igreja tem um propósito: glorificar aquele que é Senhor, aquele que é eterno, aquele que instituiu a igreja. Então, a igreja já tem o seu Salvador. Quando eu deixei essa verdade entrar no meu coração, como eu falei, muitas das minhas ansiedades e preocupações, eu falei: não tem jeito, está nas mãos do Senhor mesmo. Senhor, tu és o Salvador da igreja, eu não sou o Salvador, eu não morri pela igreja. Então, quando ele diz isso, que ele vai edificar a sua igreja, ele está trabalhando mais do que nós. A impressão que a gente tem, né, principalmente quando as coisas não saem como a gente quer, né, pastor Fábio? Ou quando o povo não responde aquilo que nós avaliamos que precisa acontecer, a gente fica triste. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não está trabalhando, que ele não está fazendo a sua obra. Então, irmãos, a igreja
ela tem origem divina. E o propósito maior dela é glorificar o seu Senhor, aquele que a estabeleceu. Não é se sentir bem. Claro que, irmãos, não tem como, quando você entra na presença de Deus, a sua vida é transformada. Quando você vem para este lugar, para cultuar a Deus, sem olhar ninguém, sabe? Mas vem com o coração, Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para... Você não vai ver essas coisas, não vão ser prioridade. Você vai enxergar os problemas da igreja, porque não tem como. Vista Alegre tem muitos, eu acho que aqui tem menos, né? Tem menos. Mas você... Não, eu estou aqui para glorificar o meu Deus. A igreja tem esse propósito. A igreja não é um lugar das minhas preferências. A igreja não é um lugar onde as minhas vontades precisam ser realizadas. A igreja é o lugar para aquele que a instituiu, para aquele que disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, é para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. Então, irmãos, a igreja já tem um Salvador. Ele já nos diz como nós temos que ser igreja. Meu Deus, olha o trabalho do Espírito Santo. Nos deixou os evangelhos, nos deixou as cartas apostólicas, tudo mostrando como a igreja tem que ser. Como a igreja tem que se conduzir, como a igreja tem que se comportar, como a igreja glorifica o nome do seu Senhor. Mas a gente está em busca de métodos, de modelos, de estrutura, de coisas, e está tudo diante de nós. Um dia, parece que eu tenho essa impressão, nós vamos estar diante de Deus, ele vai dizer, diante do Senhor Jesus, ele vai dizer, rapaz, eu mostrei tudo a vocês, por que vocês não viram, não fizeram o negócio? Do jeito que eu falei. Do jeito que eu falei. E as escrituras sempre nos mostram que a igreja não é somente um ajuntamento para a gente, como eu falei, se sentir bem, um ajuntamento social, um ajuntamento para discutir a cultura, como a gente... Não, irmãos, a igreja é um ajuntamento de salvos, de pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo, que tiveram os seus olhos espirituais abertos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós não somos os salvadores da igreja. Nós não somos. Eu não tenho todas as soluções para os problemas da igreja. Por isso que eu tenho que cair aos pés daquele que instituiu a igreja e dizer, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Você pode dizer, pastor, mas todo mundo já sabe disso. Se nós sabemos, por que hoje a gente vê, muitas das vezes, o entretenimento na igreja sendo colocado acima de coisas que sempre sustentaram a igreja? Irmãos, uma igreja pode ter o programa que for. Nós temos lá. Nós temos eventos em Vista Alegre, nós temos programas em Vista Alegre, mas irmãos, segunda, quarta, sexta e sábado, em todos esses dias, 8 horas da manhã, tem um grupo de irmãs lá, orando, orando por mim, orando pela igreja. Elas não faltam. Senhoras de 80, senhoras de 70 e poucos anos. A maioria é assim, irmãos. Se somar tudo, dá 1 milhão de idade. Mas, irmãos, essas irmãs, eu dou tanto valor a elas. Tanto valor. Sinceramente, irmãos,
Para mim, essas irmãs têm mais valor do que qualquer programação que a gente faz lá. Então, meus irmãos, não são essas coisas que movem a igreja. É sim nós entendermos que a igreja já tem um Senhor. A igreja já tem um Salvador. Que a saúde da igreja não depende das minhas ideias. Não depende dos meus diagnósticos. A saúde da igreja depende do seu Senhor, daquele que anda no meio da igreja, do seu poder que opera no meio da igreja, do Senhor Jesus, que é o proprietário da igreja. Então, a igreja dispensa os salvadores humanos, as receitas prontas. Ela é sobrenatural. A igreja divina, ela vai sobreviver sim. Ela já sobreviveu aos impérios. Ela já sobreviveu aos gananciosos. Ela sobrevive aos corruptos. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, ela vai permanecer. A igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, ela vai prevalecer sobre as portas do inferno. Porque ela é sobrenatural, ela é divina. Essa igreja é sobrenatural, ela não nasceu no coração do pastor Fábio, do pastor Marcos, nasceu no coração de Deus. Paulo, quando ele olha para a igreja, Paulo amava tanto a igreja, que ele vai dizer lá em 1 Coríntios 12, 27, ele vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor Jesus Cristo. A graça dele está sobre nós. A igreja não é uma idealização humana, mas divina. Então a igreja vai prevalecer. O globalismo vai passar, vai vir outras coisas, e a igreja vai permanecer. Porque o Senhor desta igreja, o Salvador desta igreja, lá em Apocalipse 1, 18, ele diz: eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E do inferno. Então, o nosso papel não é sermos o Salvador da igreja, mas é sermos servos. Servos. É nos colocarmos à disposição de Deus. É dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para a edificação da igreja. Deus tem os seus dons. Nem todos aqui foram chamados para serem pastores, para serem evangelistas, diáconos ou os dons da igreja. Mas todos nós temos como contribuir para a edificação da igreja. Todos nós, todos vocês que fazem parte aqui do Lins, vocês têm... não tem porque eu não tenho conhecimento. Não! Você é membro do corpo de Cristo. Não existe um membro no corpo indispensável. Já viu que não existe? Esse menor dedo do pé é para quê? Você já viu para que é? Não sou médico, não. Mas se tirar esse dedo aqui, o pé perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio. Então, irmãos, a igreja já tem o seu Salvador, mas ela precisa de servos, de pessoas que entendam a natureza da igreja, que amem a igreja, como o pastor Fábio falou aqui,
que se dediquem à obra de Deus, o reino de Deus, você não vai se arrepender, não vai se frustrar. Porque você está fazendo parte de um projeto que é divino. Um projeto que é eterno. Que nasceu no coração de Deus. Como diz Efésios 1, versículo 4. Agora eu peço a você que abra lá, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim. Primeiro diz no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então a igreja nasceu no coração de Deus. O mundo sempre, irmãos, não adianta. Não tem o que nós esperarmos do mundo. O mundo sempre vai ridicular a igreja. O mundo nunca vai conhecer o valor da igreja. O mundo nunca vai... Quando o mundo se aproxima da igreja é para lhe contaminar, para lhe destruir. Porque este mundo jaz no maligno. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, a igreja é de origem divina, Pedro. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sabe qual é o destino da igreja? A Bíblia diz que o destino da igreja um dia está com o seu Salvador para sempre. No final dos tempos, no juízo final, quando não houver mais nenhuma instituição humana, a igreja vai estar com o seu Senhor. A igreja que foi desprezada, a igreja que foi ridicularizada pelo mundo, permanecerá com seu Senhor para sempre. Então acredite, meu irmão, você faz parte de um projeto divino, você faz parte de um projeto eterno. Então, se disponha a servir. Uma coisa eu sei que Vista Alegre e Lins têm em comum. Precisamos de trabalhadores. Né, pastor Fábio? Precisamos de pessoas que se disponham a servir. Pessoas que se disponham a amar, a pagar o preço. De técnicas já existem muitas, mas de pessoas que se dispõem a servir. Não de pessoas, pastor, a igreja precisa se adaptar aos novos tempos. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o evangelho não transformar, se o evangelho do Senhor Jesus Cristo não transformar o pecador, nada mais pode transformar. Então você precisa se dispor, servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, se dispor a andar junto com aqueles que estão nessa batalha, lutando, trabalhando pela igreja, sabendo que não são os salvadores da igreja, mas são os servos, que um dia receberão a sua recompensa. A sua recompensa, porque a recompensa, sim, para aqueles que entendem a natureza da igreja e se dispõem a servir. Então, irmãos, e você possa nesta noite entender isso. Amar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se dedicar a esta obra. Eu não me arrependo, pastor Fábio.
Eu sei que o irmão também não. Eu fui ordenado com 25 anos. Eu não me arrependo. Tem horas que eu penso nas coisas que eu já passei, nas coisas que eu já enfrentei, e eu digo para Deus, eu faria tudo de novo. Eu me apresentaria novamente para servir na obra de Deus. Eu sempre digo isso lá em Vista Alegre, eu não trabalhava, nunca trabalhei para ser pastor na igreja. Não era algo que eu dizia, eu quero ser um pastor. Não. Eu sempre dizia para o Senhor o seguinte, Senhor, eu quero te servir. Eu quero servir na tua obra. Senhor, eis-me aqui. Então, irmãos, a igreja do Senhor não precisa, não são essas técnicas, não são essas coisas que nós temos que buscar. Nós temos que buscar em Jesus. Temos que crer no poder do Evangelho. Temos que pedir a direção ao Espírito Santo para que Ele nos conduza. Temos que pedir para que nós sejamos instrumento nas mãos dEle para que o Seu nome seja glorificado. E trabalhar. Eu sei que é isso que o pastor Fábio tem feito, Simone e os outros aqui, e Deus está enviando. E Deus está mandando, porque a obra é dele. A obra pertence ao Senhor. Então, a igreja já tem um Salvador. Quando você ouvir alguém dizendo, a igreja está morta, a igreja está morrendo, a igreja está precisando disso, lembre-se, a igreja tem o seu Salvador. A igreja não precisa de outros salvadores. Jesus já é o suficiente. Ele é poderoso para sustentar a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por entender esta verdade. Saber, ó Deus, que nós não fomos chamados para salvar a igreja. Ela já tem o seu Salvador. Mas nós fomos chamados para te servir. Eu peço a Deus, Senhor, desperta aqueles que estão neste lugar, que são membros desta igreja, para que eles se disponham a contribuir, a participar, para que eles vejam o que o Senhor vai fazer nesta igreja, as vidas que o Senhor vai enviar, as pessoas que o Senhor vai edificar neste lugar, as famílias que serão transformadas. Senhor, não existe coisa melhor do que nós participarmos do mover do Espírito Santo na vida das pessoas. A transformação que o Espírito Santo efetua na vida das pessoas. Que privilégio nós temos. Então, Senhor, eu oro pela igreja do Lins. Há sonhos, há planos, há projetos, coração do pastor Fábio, dos irmãos que estão aqui contribuindo com ele, ajudando. Eles, ó Deus, almejam crescimento e outras coisas, mas que eles não se esqueçam. A igreja tem um Senhor, a igreja tem um Salvador, e o Senhor é quem vai conduzir todas essas coisas. Que o Senhor, ó Deus, dê aos irmãos aqui sabedoria e graça, para que eles, ó Pai, possam ser instrumento nas tuas mãos, para que eles, ó Deus, possam, ó Pai, glorificar o teu nome como igreja. Que eles não venham se descaracterizar. Que as pessoas que entrarem por aquelas portas encontrem aqui a igreja do Senhor Jesus. A igreja que crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma igreja, ó Deus, que está firmada em Ti, Senhor Jesus, que depende de Ti. Senhor, como o Senhor nos prometeu, que as portas do inferno não prevaleçam contra esta igreja,
e que ela venha cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.